nós seguimos com a nossa rodada de entrevistas com os 10 candidatos à prefeitura da capital paranaense. E hoje recebemos aqui no estúdio da CBN Roberto Requião, ele que é candidato à prefeitura pelo partido Mobiliza. Requião que foi governador do Paraná por 3 mandatos, eleito em 1991, 2003 e 2007. Também foi prefeito de Curitiba entre os anos de 1986 e 1989. O candidato também foi deputado estadual e por 2 vezes senador. Além da carreira política, exerceu o cargo de secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná entre 1989 e 1990. Candidato Roberto Requião, muito bom dia. Bom dia, é um prazer bater um papo com vocês aqui. E cá entre nós, estou impressionado com as instalações da CBN. Que troço bacana vocês montaram aqui. Obrigada, governador. Obrigada também aqui junto com o Luciano por participar dessa entrevista importante para levarmos mais sobre as propostas dos candidatos para a cidade. Mas antes eu gostaria de perguntar para o senhor sobre a sua trajetória nesse momento política. O senhor foi muito conhecido pela participação, fundação do Hoje MDB, passou recentemente pelo PT e sempre partidos com base grande, e agora o senhor está no Mobiliza, que é um partido menor. Como foi essa chegada e como é disputar as eleições pelo Mobiliza nesse momento? Bem, eu sou extremamente fiel aos meus princípios. E ao povo, quando disputo uma eleição, e faço algumas afirmações. Eu fundei o MDB no Paraná. Eu sou filiado número 1 do PMDB. Fundei junto com alguns companheiros, mas eu que percorri o estado inteiro organizando o partido. Eu organizei o primeiro comício das diretas do Brasil aqui na Praça Osório e trouxe Ulisses Guimarães, o Lula, todo aquele pessoal naquele momento. Depois eu participei do comício das diretas em São Paulo, fui convidado por isso, fui eu e o Zé Richa para São Paulo Velho. Mas o MDB foi perdendo a sua característica de mudança de participação. O MDB se transformou num partido de negócios, numa banca de negócios. O MDB de hoje, por exemplo, na Assembleia, ele votou a favor do pedágio, que era uma guerra nossa. Ele votou a favor da venda da Copel. Ele vota a favor da venda da Sanepar. Então, ele perdeu essas características. Eu saí do partido por isso. Eu estava, nos últimos anos, na presidência do Parlamento Europeu Latino-Americano em Bruxelas, na Bélgica. Eu vim para o Brasil para participar da campanha que derrotaria o Guedes, que para mim o presidente da República era o Guedes. O Bolsonaro era um troféu na frente dizendo disparates, mas o Guedes estava governando. E apoiei o Lula, entrei no PT por isso. Agora, eu saí do PT pelo mesmo motivo que saí do PMDB. Vocês sabem que o governo federal apoiou a venda da Copel no Paraná. O BNDES tinha uma parte das ações, logo depois do Estado do Paraná, podia ter se oposto, não apoiou a venda. O pedágio que o Bolsonaro e o Ratinho não conseguiram fazer, ficou 2 anos sem pedágio, foi feito agora. Quem é que fez o pedágio? Foi o Rato? Não, o pedágio foi feito pelo Lula. O Estado do Paraná cedeu as estradas, somou com as federais e o governo federal fez o pedágio, que é um absurdo semelhante ao anterior que nós, do velho MDB de guerra, combatíamos. Então, em função destas posições, inclusive venda da Eletrobras, a venda da Petrobras, Petrobras é do Brasil, bacana isso, 67% das ações da Petrobras são privadas, vendidas pelo FHC lá atrás e pelo Lula. E aquele presidente que era da Bahia, Gabrielli, 40% na Bolsa de Nova York, desses 67%. O Brasil tem 33% das ações da Petrobras. Então, o que eu vejo é que a gente está vendo um disparate. O governo é a tal frente da esperança, que eu chamo de frente da desesperança. O Lula faz um discurso, mas a prática do governo não é a do discurso do Lula. E eu saí. Por isso eu não rompi com o PT, eu saí porque me decepcionou a posição tomada. Na prefeitura, agora o PT faz uma aliança com o cara da extrema-direita. O sujeito que votou pelo impeachment da Dilma, que votou a favor da venda das praias. E votou sempre com posições que não eram as posições necessárias para um projeto nacional. Então eu saí. O Mobiliza é um partido pequenininho, praticamente inexistente.
Para vocês terem ideia, o Mobiliza não tem fundo partidário. O Mobiliza não tem horário no rádio e na televisão na campanha eleitoral. Vai ter justamente esse não vou ter, eu vou ter que me expressar pela internet. Eu vi que ontem o cara do Partido Socialista, o Luciano Duce, recebeu do seu partido 7 milhões de reais. O Mobiliza, eu tenho hoje em caixa 40 mil reais para fazer a campanha. Por isso eu acho uma maravilha poder bater um papo com vocês aqui na CBN. Candidato Roberto Requião, o senhor foi prefeito de Curitiba, como citei no início aqui da nossa conversa, entre 1986 e 1989, há 35 anos. E o que muda das necessidades da nossa capital daquela época para hoje? Curitiba cresceu espetacularmente, não é a mesma cidade. Eu fui um prefeito popular. Eu acabei com os conflitos dos movimentos sociais com as autoridades. Eu fiz uma política de habitação seríssima. Eu introduzi na prefeitura modificações que modernizaram a administração. Eu criei a Guarda Municipal, eu criei as administrações regionais. Naquela época brutal da crise que o mundo sofreu com a quebra do Lehman Brothers, Estados Unidos quase falindo, eu criei mercadões populares. Eu fiz uma administração popular. Eu criei escolas integrais nos bairros para que os filhos das pessoas moradoras dos bairros tivessem a melhor qualidade de ensino possível. Eu investi na educação, eu investi na saúde. É claro que isso tudo inspira a nova administração, mas a escala de Curitiba é muito maior. Agora, o que me mobiliza a participar disso? Você veja, eu era presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu era presidente do parlamento de 45 países na Europa, de línguas latinas. E eu voltei para Curitiba. Eu tenho muito medo do que está acontecendo com Curitiba. A falta de solidariedade e de amor pelas pessoas das administrações. Essa visão exclusiva dos negócios. A Prefeitura de Curitiba, além do contrato absurdo de transporte coletivo, com preços absolutamente incríveis, ela privatizou até as multas de trânsito. Uma empresa privada que fica dona das multas de trânsito, ela não multa para organizar o trânsito, ela multa para faturar, virou uma indústria. Isso é rigorosamente um absurdo. A prefeitura não domina mais o seu instrumento de internet interna, ela não sabe como está a cidade, o seu tamanho, e a prefeitura se transformou numa geradora de dinheiro. O IPTU da prefeitura de Curitiba é um escândalo, o preço. E esse dinheiro todo vai para a ineficiência. Por exemplo, a tal da linha verde levou 17 anos e não foi terminada ainda. Agora, as correções de valores e tudo isso são calcadas no aumento do IPTU. Nós temos que acabar com isso. Agora, o que me assusta é que eu comparo com Curitiba o que aconteceu com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, pela sua natureza, na minha opinião, é a cidade mais bonita do mundo. E o Rio de Janeiro foi planejado. O Rio de Janeiro tem praças, jardim botânico, praças simplesmente maravilhosas, áreas verdes, o aterro do Flamengo. E administrações do Rio de Janeiro se dedicaram a cuidar desta parte mais rica da cidade, esqueceram os bairros, esqueceram a periferia. Periferia sem saúde, sem educação, sem processo civilizatório. Acabou marginalizando as pessoas. E hoje o Rio de Janeiro oferece, pela revolta dos marginalizados, um perigo para quem toma um banho em Copacabana. Curitiba está abandonando completamente a periferia. Vai lá no Xaxim e veja como está essa periferia toda, que não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação. Isso tem que parar. Nós temos que administrar a prefeitura com solidariedade às pessoas. Por isso eu estou num partido que praticamente não existe formalmente, e eu saí desse mercado de acertos partidários, dá lá, toma cá, que é uma imoralidade absoluta. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo na televisão, mas eu tenho proposta, eu tenho história e tenho fundamento a solidariedade. Eu sou candidato do povo do Paraná, do povo de Curitiba, e abandonei essas negociatas imorais que desmoralizam a política brasileira. Candidato Roberto Requião, já que o senhor citou essa questão dos bairros, o senhor já, inclusive, já falou que defende a qualidade de vida do Batel para toda a cidade.
A sua gestão vai ser focada nos bairros mais periféricos? Como atendê-los dentro desse sentido no seu plano caso eleito? Eu acho que é fundamental isso. Manter a qualidade do centro. Por que não? Curitiba é uma cidade que tem qualidade. Agora, essa qualidade tem que ser levada à periferia. A periferia precisa ter, o que eu falo é quase que o projeto aldeia. O sujeito que mora num bairro periférico deve poder trabalhar perto do lugar onde mora. Sim. Os seus filhos devem ter uma escola integral com a máxima qualidade possível perto do lugar onde eles moram. Curitiba privatizou a saúde pública. É uma coisa terrível, é tudo privatizado. Então o que acontece? Num posto de saúde, você não tem os especialistas, porque quem domina um posto de saúde comercialmente quer pagar o médico mais barato que existir, recém-saído da universidade, sem prática. E faz com que, passando pelo posto de saúde, não tenha um hospital para ser remetido no caso da necessidade. Nós temos que acabar com a privatização, construir hospitais. E temos que viabilizar uma espécie de vida independente dos bairros. A mesma coisa com a região metropolitana. Essa história de que a região metropolitana é dormitório, que os bairros são dormitórios, você só pode trabalhar em determinados lugares, escraviza a população, transforma o transporte em uma necessidade absoluta. E daí me vem um cara e diz, eu vou fazer o metrô. Eu sou planejador urbano, formado pela Fundação Getúlio Vargas. O Lerner também era. Nós dois fomos prefeitos. Não fizemos o metrô, por quê? É possível fazer o metrô? Tecnicamente é. O mundo já fez um túnel entre a Inglaterra e a França, atravessando o Canal da Mancha. Mas é caríssimo. E se você não tem hoje ônibus na hora que você vai para o trabalho, e quando tem está lotado ou não aparece na hora que você precisa, por que você vai inventar um metrô, que acaba sendo uma negociata fantástica com custos rigorosamente absurdos? Eles dizem, não, é a modernidade. Modernidade é o povo ser tratado com decência, amor e solidariedade. É isso que me faz disputar a eleição. Candidato, o senhor defende, né, transporte público, que ele deve ser remunerado por quilômetro rodado. De que forma isso pode reduzir o valor da tarifa aqui da nossa capital paranaense, que as pessoas tanto reclamam, né, por pagar tão caro para se deslocar dos bairros até o centro, do centro até os bairros? Isso é fundamental. Eu já fiz isso quando fui prefeito. Eles pagavam o sistema de ônibus por passageiro. Então, se paga por passageiro, como é que o empresário ganha dinheiro? Ganha dinheiro quanto menos ônibus e mais lotados tiver, maior o lucro do empresário. Quando paga por quilômetro rodado, é o sistema da prefeitura que estabelece os horários e as rotas dos ônibus, diminui. Nós temos que fazer isso. E além disso, nós precisamos fazer a frota pública, para acabar com essa remuneração do empresário em cima da depreciação de equipamento, de remuneração do capital investido, quando na verdade quem investe o capital é a prefeitura e a passagem. Eu fiz isso e acho que nós podemos retomar isso. O que eu consegui com isso? Eu, quando assumi a prefeitura, peguei um sistema montado na época do Lerner pelo Rafael Deli, que era, inclusive, filho do Rabino aqui de Curitiba. Cara bom. E eu aproveitei o sistema, mas humanizei o sistema. Quando eu fui deputado, eu olhei a planilha de custos do transporte e verifiquei o preço dos insumos comprados. Eu fui no Hermes Macedo e no balcão comprei um pneu. O pneu custou uma pequena parte do preço que estava na planilha. Nós estávamos sendo roubados no cálculo. Então, quando eu me elegi prefeito, eu moralizei o sistema. Os Gulim diziam, se o Requião ganhar a eleição, nós saímos de Curitiba. Não saíram. Eu acabei com a roubalheira e tive o melhor transporte do Brasil com a menor tarifa do país. Mas daí aparece um cara e diz, não, eu vou fazer a tarifa de domingo mais barata. Ah, meu Deus do céu, quer enganar quem? Mas aí Domingo não tem indústria, domingo não tem comércio. E se você diminui muito o número de usuários do transporte. Agora, se o transporte continua sendo um roubo de R$6 na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, tanto faz cobrar ou não cobrar no domingo. Você tem que baixar o custo da tarifa. E quando na prefeitura, o meu grupo político, o Alcidino Bittencourt Pereira trabalhava comigo também, nós queríamos o Vale Transporte.
fazendo o patrão pagar o transporte da ida e da volta para o trabalho. O Vale Transporte foi uma coisa bacana, mas o Vale Transporte tem que ser acompanhado pela revisão das planilhas de custo. É a moralização do sistema. Agora, você já viu que nenhum dos candidatos que concorrem comigo falam sobre a mudança do transporte coletivo? Um diz, não, vou contratar um grupo de técnicos. O outro diz, não, eu vou fazer uma licitação na Bolsa. O Pimentel, vou fazer uma licitação na Bolsa. Não é possível o silêncio diante de uma asneira dessa. O que a Bolsa de Valores tem? Investidores, fundos de investimento. O que um fundo de investimento quer e se destina? Ao lucro. Ele não é especializado em transporte coletivo, em nada. Como o Rato, que fez o pedágio do Paraná junto com o Lula e ganhou um fundo de investimento das Ilhas Caimã, que notoriamente é composto de dinheiro roubado no mundo inteiro. Então precisa moralizar esse sistema. E é o que eu pretendo fazer. Candidato, aproveitando esse tema do transporte, aliás, a gente tem mais 4 minutos até a gente fazer o primeiro intervalo, depois da sequência o repórter CBN e depois continuaremos a nossa entrevista. Mas muitas propostas, e isso vem se falando na cidade, até com discussão na Câmara, sobre uma possível tarifa zero ou até um subsídio maior por parte do município, até buscar financiamentos para diminuir a passagem. Seria algo viável, senhor? Como o senhor enxerga uma proposta como essa? Se dobrar o IPTU de Curitiba, é viável fazer tarifa zero. Daí o povo paga no imposto predial. Isso é vigarice, é falta de compostura no processo eleitoral. Numa eleição, os candidatos não podem ficar mentindo para o povo. Tarifa zero é possível em Araucária. É a segunda arrecadação de imposto do Paraná, de CBS. Por quê? Porque tem as instalações da Petrobras. E o sistema de ônibus de Araucária é muito simples, é pequenas rotas e poucos ônibus. Então lá pode ter tarifa zero. Mas Curitiba tem integração da região metropolitana, são centenas de ônibus. E é uma vigarice essa proposta, não é uma coisa séria. Se vai baixar, mas vai ter subsídio, aumenta os impostos. Aumenta o imposto que você compra na feira e no mercado. Não tem sentido isso. Nós temos que baixar ao máximo a tarifa. E podemos viabilizar, sim, por exemplo, em determinado momento, tarifa zero para um estudante de escola pública de uma família pobre. Então, são possibilidades concretas. Agora, tarifa zero, diminuir a tarifa no domingo, R$1 no domingo, mas rouba na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O que é isso? E dizem com uma cara de pau absolutamente incrível. E os debates que nós estamos fazendo não permitem que a gente conteste, porque dá 1 minuto para cada um e de repente você não pode falar. Vale a pena estar aqui na CBN conversando com vocês. Nós estamos, inclusive, ouvindo todos os candidatos à Prefeitura de Curitiba, eu, Luciano Piquete. Nós estamos, inclusive, disponibilizando trechos dessas entrevistas. Ontem foi a primeira. O governador Roberto Requião, do Mobiliza, candidato à Prefeitura nas eleições deste ano, é o nosso segundo convidado, entrevistado. São 2 semanas de entrevistas para proporcionar essas informações para o ouvinte da CBN. Nós vamos fazer um intervalo, candidato e também ouvintes. Daqui a pouquinho a gente traz mais, não só a informação de momento, do tempo, do trânsito e na sequência o repórter CBN. E depois do repórter CBN a gente tem mais 2 blocos então de entrevista com o candidato Roberto Requião Mobiliza, ele que é o candidato aqui à Prefeitura de Curitiba em 2024. Nós seguimos com a nossa entrevista com Roberto Requião, ele que é candidato à Prefeitura de Curitiba pelo partido Mobiliza. Roberto Requião, na sua gestão como prefeito aqui da capital, o senhor criou a Guarda Municipal. Na atual campanha, tem defendido que é preciso capacitar essa guarda. Que tipo de capacitação seria essa? O que falta para a nossa Guarda Municipal aqui de Curitiba? O que eu fiz com a Polícia Militar. Pouca gente sabe. Eu acabei com a história da exigência de alturas absurdas na Polícia Militar. Eu abri a perspectiva das mulheres participarem do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar. Eu lembro que à época eles diziam, não, uma mulher bombeira vai ser uma tragédia. Daí nós fizemos exercício ali no quartel-general, a gente ateia fogo nos andares de cima, simulação, e o pessoal sai para apagar. As mulheres mais ágeis e mais leves chegavam no incêndio no metade do tempo dos grandalhões, que tem a sua função também em determinados momentos. Eu melhorei o salário da Guarda Municipal
viabilizando uma remuneração melhor para quem tivesse curso universitário, quem fizesse cursos de direitos humanos e tudo mais. A Guarda Municipal precisa ter preparo também. O pessoal não está vinculado a um preparo. Por exemplo, o que fizeram com o menino que é deputado hoje, como é o nome? O Renato Freitas, é rigorosamente um absurdo. A Guarda Municipal, guarda alguma, pode fazer aquilo. Então, é preparo, formação, não é só aumentar o contingente, é ter uma Guarda Municipal operacionalmente competente. Eu acho que ela é importantíssima, fui eu que fundei a Guarda Municipal. E podemos adequá-la às necessidades modernas hoje. E ela tem que trabalhar junto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Essa história de uma polícia municipal substituindo tudo é mais uma enganação de candidato. A Prefeitura não tem nem recurso para substituir a Polícia Civil, a Polícia Militar, se fosse teoricamente possível. Então, temos que investir pesado na Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem que ser comunitária, ela tem que trabalhar sempre no mesmo bairro, ela tem que conhecer as pessoas. Eu dou como exemplo um policial à noite num carro, 3 horas da manhã, e de repente ele vê um menino moreno na rua com um encapuzado. Ele podia pensar que era um bandido se ele estivesse pela primeira vez ali, mas ele é o policial do bairro, ele olha e diz, olha lá, é o Fernando, filho da Dona Maria. Fernando, vem cá. O Fernando tem 14, 15 anos. Ele recolhe o Fernando, o seu veículo, e vai à casa da Dona Maria e bate na porta. Dona Maria, o Fernando está meio embriagado, andando na rua aí. Toma cuidado, puxa a orelha desse menino. Isso é a guarda comunitária. Não pode ver o povo como inimigo da polícia. As pessoas discriminadas pela cor, pela pobreza. Isso é uma estupidez absoluta. Eu coloquei a Polícia Militar num sentido diferente. E, inclusive, a Polícia Militar, na época que eu fui governador, se reuniu com o pessoal sem terra para saber por que eles estavam procurando um lote de terreno. Ninguém invade um lote de terreno se não for o último recurso de sobrevivência. Agora, quando fui prefeito, os atritos acabaram. Por quê? Porque havia por parte da prefeitura, e tem que haver novamente, uma política muito clara de habitação popular. Porque a invasão é o último recurso, ninguém se arrisca a uma invasão se tiver uma alternativa. E alternativas são políticas de habitação. Nós viabilizamos isso, e eu, antes de ser prefeito, fui assessor jurídico das associações de bairro. Eu sei o que é o desespero de uma família por uma residência, mas sei também o que é o abandono das periferias das cidades. Eu fui um governador do centro. Eu sou classe média, eu moro no centro. Moro ali na Frederico Cantarelli. Não é exatamente o centro, mas está dentro da malha bem cuidada da cidade. Mas nós temos que evitar a marginalização absoluta dos bairros mais pobres. A prefeitura é isso. Me perdoem os muito ricos, os milionários que lançam candidatos aí nessa eleição. Quem precisa de prefeito é quem mora no bairro. Quem tem valeta a céu aberto na frente da sua casa. Quem coloca um filho numa escola pública. Quem procura um posto de saúde. Quem precisa de prefeito é o povo que trabalha e constrói a cidade de Curitiba. É claro que o centro tem que ser mantido. Eu mesmo, como prefeito, fiz a Via Vêneto. Dupliquei para Santa Felicidade, que foi uma coisa maravilhosa. O Lerner fez coisas incríveis, né? A Rua 15 fechada para pedestre, o Parque do Barigui. O Parque do Barigui não é apenas um parque, é um lago de contenção de enchentes. O Saúl Raiz canalizou o Rio Belém. Essa preocupação com as enchentes desaparece. Não tem mais gestor municipal. Eu quero ser prefeito porque não, porque o meu avô era, porque é bacana ser prefeito. Não é por aí. A cidade é uma máquina de morar. Mobilidade urbana, saúde, educação. Por exemplo, eu dou uma ênfase absoluta para escolas integrais na periferia, porque no centro, a classe média, a que eu pertenço, pode botar o filho numa escola particular. Escolhe e paga. Agora, na periferia, o pessoal que está com dificuldade de emprego, de renda, se não tiver a melhor escola do mundo, não vai ter educação decente para os seus filhos. Então, as escolas integrais têm que existir nesses bairros periféricos, no centro também algumas, não tenho dúvida disso. Mas a ênfase é cuidar das pessoas.
O prefeito não pode ser o prefeito do transporte coletivo, da especulação imobiliária, dessa patifaria. Em Curitiba, até a troca de lâmpadas públicas agora está privatizada. Eles querem acabar com a prefeitura, fazer negócio em cima de negócio. E os partidos estão fazendo isso. Então, de repente, o partido se alia com um cara de extrema-direita com o compromisso de apoiar um determinado candidato numa eleição mais adiante. Não é por aí, nós temos que pensar na cidade. Solidariedade e amor aos curitibanos. É isso que me mobiliza a disputar essa eleição. Agora, 10 horas e 11 minutos, vai virar para 12 agora, 10 e 12, 3 minutinhos, candidato. Eu gostaria de aproveitar o que o senhor está falando para comentarmos aqui sobre a sua proposta em relação à população em situação de rua. Essa é uma situação que a cidade vem vivendo aos olhos de todos os curitibanos. Como minimizar esse problema? Qual é o seu projeto nesse sentido? Esse projeto é a recuperação da Fundação de Recuperação, da FREI, que a Prefeitura tem aquela outra fundação que a Margarita Sansoni a Fundação criou, de Ação a FAS, e trabalhar em cima disso. Eu te dou um exemplo do que é possível fazer. Eu era governador. A Vila Zumbi era o lugar mais violento do Paraná. Criminalidade lá em cima e ali um problema de enchentes que inviabilizava habitações decentes. Eu resolvi agir na Vila Zumbi. Comecei drenando a possibilidade das enchentes e canalizando aqueles rios que inviabilizavam as moradias. Em seguida eu levei o Estado para a Vila Zumbi. Eu fiz postos de saúde. Eu criei escolas de qualidade. E, por fim, eu botei a polícia lá também. Mas eu pus um exército na Vila Zumbi. O exército fazia o quê? O exército, junto com a prefeitura, criou cursos profissionalizantes para dar uma oportunidade de trabalho para as pessoas, ensinando uma profissão e viabilizando a colocação. Nós temos que fazer isso, é a dedicação da cidade. Para as crianças de rua, lembra que eu fiz? A SOMA, Associação dos Meninos e Meninas de Curitiba, no Boqueirão, foi uma maravilha. Não existe mais, acabaram com a SOMA. Não há amor, não há fraternidade, é negócio. Vou fazer a licitação do transporte coletivo na Bolsa. Meu Deus, e não há uma crítica por parte da mídia de ninguém? Tudo se transformou num negócio. As pessoas são seres a serem explorados por negocistas que se apoderam das concessões públicas. Não, prefeitura para o povo é fundamental. E é fundamental manter a qualidade de vida de Curitiba, mas levar essa qualidade para a periferia inteira. Vamos para o intervalo, Luciano Piquete, agora 10h14, a gente vai cumprir o intervalo aqui, o nosso compromisso também, e daqui a pouco a gente retoma então essa entrevista com o candidato Roberto Requião do Mobiliza. Teremos daqui a pouquinho de 8 a 10 minutos para finalizarmos essa entrevista nesta terça-feira. Estamos de volta com a nossa entrevista com o candidato à Prefeitura de Curitiba pelo Partido Mobiliza, Roberto Requião. Candidato, o senhor historicamente questiona privatizações, já questionou hoje aqui na nossa entrevista. Vários serviços de Curitiba são hoje privatizados, são terceirizados. O senhor pretende trazer para o governo serviços que hoje não estão na administração municipal? Por exemplo, não entendi a sua pergunta. Que serviço não está na administração municipal? Eu acho que são serviços estratégicos que têm que ser públicos. Por exemplo, energia elétrica. Sim. Estão privatizando a energia elétrica no Brasil. A Inglaterra está estatizando, a Alemanha estatizou, Portugal e França estatizaram, a França estatizou. Por quê? Porque não deu certo. Se você entrega uma operação estratégica a um grupo privado, ele vai querer ganhar o máximo de dinheiro. Como é que ele ganha dinheiro? Subindo tarifa, diminuindo investimento e diminuindo o salário do empregado. Mas daí a própria iniciativa privada vai ter dificuldade com preços absurdos de tarifas altas. Essas coisas têm que ser públicas. O mundo inteiro está nesse caminho hoje. E quem tentou a privatização está revertendo. A Alemanha reverteu tudo. Está privatizando, está estatizando tudo. E nós estamos nessa conversa mole. Você veja, eu entrei na briga contra a privatização da Copel quando fui governador. Com o Fachin, que hoje é ministro do Supremo, eu fui para a França enfrentar um tribunal arbitral. E nós conseguimos manter a usina de gás da Araucária na mão do Estado. Você sabe que a coisa de 2, 3 semanas o governo do Rato vendeu a usina de gás da Araucária? Quem é que comprou? O Joesley Batista, aquele dos escândalos lá de Brasília, comprou a usina de gás da Araucária. Ela era da Copel, e a Copel era do Estado,
ela estava paga, ela fornecia energia boa e barata. Se o cara compra, o que ele quer? Ele quer de volta o dinheiro que ele investiu, mas o lucro. Sobe a tarifa, é uma estupidez absoluta. Agora, o que fizeram com o dinheiro da venda? Investiram em outras coisas? Não. O dinheiro da venda vira dividendo para os acionistas. E quem são os acionistas? Fundos de pensão do mundo inteiro, de Nova York, da Califórnia. É uma estupidez, é um erro, é uma coisa absolutamente incrível que estão fazendo. E estão privatizando o Copel, estão privatizando a Sanepar. O governo federal está privatizando a Sanepar através do PPI, que é um financiamento, parceria público-privada de investimento do BNDES. Então é o Lula que está privatizando com o discurso dele contra a privatização. Nós temos que enfrentar isso. E o Paraná está sendo destruído, a prefeitura está sendo destruída pelas privatizações. O Greca não foi mau prefeito para o centro. Ele foi funcionário do IPUC, ele trabalhou uma época no meu gabinete em Brasília, até levantou comigo uma ideia do salário mínimo para empregada doméstica, que aprovei, foi um sucesso nacional, mas o Greca não tem solidariedade com os mais pobres. Ele mesmo diz que ele vomita se um pobre entrar no carro dele. Não é por aí que nós precisamos de um prefeito de Curitiba. Então, esses erros têm que ser resolvidos. E esses caras todos são candidatos a prefeito de negócios. Vocês vão fazer entrevista com eles. Pergunta o que eles vão fazer com o transporte coletivo. Vão fazer negócio. Pergunta se eles vão acabar com a privatização da saúde, que está matando pessoas na cidade inteira por falta de hospitais e por falta de qualidade de médico. Um mediquinho que sai da faculdade sem experiência vai ser provavelmente um médico bom no futuro, se ele avançar, um médico bom ao seu lado, vai aprendendo. É a formação na França, por exemplo, os grandes médicos entram nos postos de saúde, não como gerentes. Eles não vão comprar detergente nem cuidar da limpeza, mas eles vão ajudar na formação dos médicos que estão iniciando na profissão. Virou uma bagunça, é só negócio, privatização. Troca de lâmpada de Curitiba, da rua, está privatizada. Esse menino, por exemplo, o Slaveiro, ele diz que é Pimentel, ele é Slaveiro, né? O Dudu. Ele diz, eu estou preparado. Sabe o que me parece isso? Comida de micro-ondas. Você põe congelado, 5 minutos está pronto. Não é bem assim. Você precisa de preparação, conhecimento, experiência para poder mudar as coisas. O senhor comentou sobre a questão da saúde há pouco aqui e hoje no jornal trouxemos da morte de um bebê por coqueluche. Nós estamos passando por uma situação de várias vacinas com baixa cobertura, tivemos a experiência da pandemia, a vacina contra a gripe que antes tinha fila para ser tomada, hoje ainda tem estoque em pleno final de agosto. Como o senhor pretende também trabalhar para esse aumento da cobertura vacinal na cidade? A vacina da Covid aqui em Curitiba não foi ruim. Foi boa. Inclusive a secretária de saúde se elegeu deputada. Nem tudo é negativo, mas o negativo é a falta de solidariedade e de amor com o povo. Algumas coisas são interessantes. O que não é interessante é a linha verde levar 17 anos, com custos absurdos, e o IPTU da cidade ser aumentado. Aumentou o IPTU em 10 anos, 346%. A tua vida melhorou 346% em 10 anos? Não. É um roubo isso, mas ninguém diz nada. Eu acho que aí é campanhas de esclarecimento e campanha de vacinação. Tem que viabilizar isso. E a prefeitura é um instrumento disso. Mas eu faço aqui uma louvação à campanha de Covid da Prefeitura de Curitiba. Não foi má, não, foi boa. Uma das melhores do Brasil. Agora, governador, candidato, bom, a gente tem praticamente 3 minutos para finalizarmos o nosso tempo e nós estamos pedindo para todos os candidatos para deixar aqui um recado final. Então, nesse tempo, eu gostaria também que o senhor deixasse o seu recado para o ouvinte da CBN e, acima de tudo, para o eleitor de Curitiba. O recado final é que a administração pública não pode ser feita como está sendo feita hoje. É um mercado, é uma negociação, é a campanha de privatização. O Rato está privatizando o Paraná, acabando com o governo. E a prefeitura está fazendo a mesma coisa. A prefeitura tem que ser administrada com solidariedade, com amor e conhecimento. Eu, quando resolvi ser prefeito lá atrás, eu fiz o curso da Fundação Getúlio Vargas.
Me preparei para isso. Depois pus uma mochila nas costas e visitei as cidades mais bem administradas do mundo. Bolonha, Ferrara, na Itália, cidade linear de Soria, na Espanha, algumas cidades bem administradas na Rússia, as New Towns na Inglaterra. E vim a ser prefeito. Curitiba começou a ser planejada pelo Agache, que tinha sido contratado para fazer o plano diretor do Rio de Janeiro. Mas ele fez um plano diretor de Curitiba com levantamentos. Ele não chegou a visitar a cidade, mas fez a Avenida 7 de Setembro, a Avenida Eixo, com pavimentação pesada para o grande tráfego e tal. Depois com a Serete com o Forte Neto e o grupo Jorge Lilheim. Esse pessoal não tem ideia do que seja planejamento, é um jogo, é um comércio de apoios, de apoio para deputado, para federal, para isso, para aquilo. Precisamos restabelecer a responsabilidade nesse processo. Por isso que eu, depois de ter sido governador 3 vezes, senador 2 vezes, resolvi me candidatar a prefeito para pôr uma ordem nessa bagunça. Não tem cabimento que os caras se candidatem sem terem ideias do que é uma cidade, que é uma máquina de morar. E isso tem que ser resolvido, inclusive nesse debate. Eu acho que além do meu desejo de voltar a administrar Curitiba, num debate como esse, nós estamos ajudando a melhorar o nível de consciência da população a respeito da política. O Brasil é um país. O Lula gosta de pobre. Ele foi pobre, ele passou fome, ele foi de salário mínimo. Mas eu acho que está faltando no governo a visão de nação. A Petrobras é 67% privada. A Eletrobras, ele diz que é um crime à venda, mas não toma providência alguma. Eu entrei com uma ação popular a favor do Lula, para devolver ao Lula a gerência da Eletrobras. O advogado-geral da União entrou e pediu o arquivamento da minha ação. Então é um caos, não dá para entender mais isso. O que está acontecendo? A tal frente da desesperança está mandando no país? Então nós temos que viabilizar as coisas. O pessoal agora muito alegre com o bloqueio do Pablo Marçal, que é um sujeito horrível. Já se viu que ele foi condenado, foi preso e tudo mais. Mas eu li na internet um comentário sobre o Pablo Marçal que eu repito para vocês aqui. A formiga tinha horror da barata e optou pelo inseticida. Morreram todos, inclusive o gafanhoto que não tinha nada com isso. Nós temos que tomar cuidado com essa hipertrofia dos poderes do judiciário. Tira as plataformas do cara, pode tirar amanhã de qualquer outra pessoa. É a democracia que vai sofrendo com isso. E eu não estou dizendo que não tem que dar uma parada nesse cara, mas o exagero leva à esclerose do processo democrático. Candidato, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Isso com certeza vai ajudar o ouvinte da CBN. Valeu, CBN. Foi um prazer bater um papo com vocês aqui. E amanhã... Vamos lá. Acho que recebi algumas pesquisas, apesar de não ter dinheiro, de não ter horário no rádio e na televisão, a minha situação é extremamente confortável. Estou a caminho de ganhar a Prefeitura de Curitiba. Agora são 10h28, muito obrigado, candidato Roberto Requião. E amanhã, quarta-feira, nós seguimos com a nossa rodada de entrevistas com os 10 candidatos à Prefeitura de Curitiba nas eleições de 2024. Amanhã, 28 de agosto, vamos ouvir o candidato Eduardo Pimentel, do PSD. CBN, a rádio que toca notícia.